Pai, que o Senhor venha estar conosco todos os dias, a cada convidado. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor fez, ó Pai, porque nada veio de mim, mas sim foi o seu cuidado, foi a tua palavra. Quando o Senhor se direcionou sobre a nossa vida, ó Pai, o Senhor tinha um propósito, ó Pai. Então nós estamos aqui glorificando somente o teu nome, anunciando que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que nada, Pai, nada, mais nada, ó Pai, que a gente venha fazer, ó Pai, se não for acompanhado da tua presença, vai adiante. Então, eu te agradeço por tudo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fala, pessoal da Um Só Reino. Fala, meus amigos. Todo mundo está nos acompanhando aí na live. Que alegria. Eu estou com muito medo, mas confiando no Senhor. Eu sei que a presença de Deus vai ser notória aqui nesse ambiente. Eu estou com grandes amigos, né? Eles vão se apresentar daqui a pouquinho. Mas eu queria que você que está na nossa live, vocês compartilhem, enviem para os seus amigos, para os seus familiares. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma diferente e sobrenatural. Amém? Antes de começar essa live, eu gostaria de já começar dizendo algo que o Senhor falou comigo há muitos anos atrás. Talvez vocês ainda não saibam. Há uns 6, 8 anos atrás, o Senhor se direcionou a mim dizendo que Ele seria o meu patrocinador. Eu fui em um culto e Deus falou que eu fui nesse culto e eu fiquei olhando para o ministro. Ele pregou toda a mensagem e eu falei assim: Senhor, o Senhor não vai falar comigo neste culto? E aí ele desceu do culto, falou para mim que Deus era na minha vida e que já que minha família tinha me ofendido, ele viu um diploma nas minhas mãos, escrito Jesus, e que Jesus enviaria todo o patrocínio. De imediato eu achei que seria carros e casas e muito dinheiro, como qualquer pessoa pode imaginar. Mas eu vi o cuidado do Senhor ao longo desses anos. E hoje eu não poderia iniciar essa live agradecendo a Deus por todos os meus amigos, todos os meus parceiros, familiares, a Lari, minha irmã, que estão aqui também assistindo com a gente. E também quero agradecer a Duda Nani. É uma empresa que cuidou de mim, tem cuidado de mim. É uma empresa que de imediato já aceitou a proposta de estar nos patrocinando. Então, é com muita honra que eu quero dizer que a Duda Nani está nos patrocinando. E se você está assistindo essa live, gente, vai lá no QR Code, tem um cupom de desconto, Reino5, você tem desconto em todos os produtos, então não perde tempo, que eu tenho certeza que você vai sair de lá linda. A Duda Nani é uma empresa especializada em produtos capilar, profissional, então você vai ficar encantada aí, você mulher, você esposa que quer presentear a sua esposa. E também quero agradecer às óticas Eloar, que logo quando eu iniciei esse projeto, eu procurei pelo Fernando. O Fernando de imediato nem perguntou quanto era, qual era a maneira, ele falou, eu estou dentro. Então, você que está precisando enxergar melhor, aqui meus óculos. Eu era cegueta, gente, e o Senhor me abençoou com esse óculos, e eu tenho certeza que o Fernando vai te dar todo o atendimento necessário aí para você conseguir enxergar melhor, ter uma boa visão. É uma ótica de primeira, fica no bairro da Penha. E se você não conseguir ir até lá, você vai ser atendido a domicílio, porque as óticas Eloar, ela atende a domicílio. Então, ó, o QR Code deles está aí também. Se você puder nos ajudar, eu tenho certeza que você vai ser mais ajudado do que vai estar ajudando. Amém? Amém. E hoje eu tô com os meus amigos. Eu tô muito alegre de estar com eles. Tô com o Kaique, tô com a Bárbara, eles vão se apresentar para vocês. Tudo bom, Kaique? Tudo ótimo, graças a Deus. Fala, galera, boa noite, como vocês estão? Pode se apresentar, Bá. Paz do Senhor, meu nome é Bárbara, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Bárbara, esposa do Kaique, mãe da Ana, mãe do Samuel, e a gente congrega na igreja Novic, e eu tô tão grata por estar aqui hoje, tão Amém, grata amiga. pelo convite, muito obrigada. Que Deus possa retribuir, que Deus possa recompensar e que esse projeto alcance almas, porque esse é o foco, tenho certeza, e que a tua vida impulsione pessoas a se achegar ao reino. Amém, eu gostaria de falar amém. que eu partilho da mesma gratidão, né? Para nós é uma honra estarmos aqui com você, dando início aí, o pontapé inicial desse projeto seu aí, podendo testemunhar acerca daquilo que a gente já vivenciou, e também alcançar outras pessoas que às vezes possa estar num momento de desespero, um momento onde não encontre mais saída para algumas respostas que tem buscado. Então estamos aqui para te prestigiar e também dizer que estamos muito contentes de fazer parte desse projeto inicial que você está dando pontapé hoje. Parabéns. Amém, amém, amigo. Gente, eu tô tão nervoso, mas Deus é bom. Eu tô Deus é muito bom. alegre por vocês. Logo quando
e comecei a idealizar a possibilidade de fazer tudo isso, eu pensei em várias pessoas, compartilhei com várias pessoas, fiquei falando quem poderia contar um testemunho, compartilhar aquilo que Deus tem feito ou fez na vida. E aí, de imediato veio vocês, porque primeiro vocês são minha referência, né? Pra onde eu vou, eu falo de vocês, falam muito bem. E aí eu gostaria de compartilhar, eu queria levar isso para o máximo de pessoas. E eu tenho certeza também, eu sempre falo para vocês, a voz de vocês precisa ser escutada. Porque tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês, todas as experiências, tudo aquilo que vocês vão compartilhar já já com a gente, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Então, pessoal, vai compartilhando aí, você que está na live, com o máximo de pessoas possível, que eu tenho certeza que você vai ficar emocionado em Deus, abastecido pelo Espírito Santo. Não é verdade? Glória a Deus. Então vamos lá. Sem dúvida. Pra gente começar, tirar a frieza, eu queria saber como vocês se conheceram, né? Ah, Você conta ou eu conto? eu já tava nos sonhos dele faz tempo, Bina. Tudo bem, eu vou dizer que é verdade. Ah, eu vou começar, tá? Tá bom. Eu e o Kaique, a gente se conhece desde criança. Parece coisa de novela, né? Mas a gente se conhece desde criança. Congregávamos na mesma igreja dos meus tios, e a família dele congregava lá. Mas a gente nunca teve um trato, sabe? A gente nunca conversou. Nunca rolou nenhuma paz do Senhor. Não que eu me lembre. Mas a gente congregava na mesma igreja. E nunca tivemos contato. Passou o tempo. Kaique seguiu a vida. Eu segui minha vida. Kaique, inclusive, estava noivo. Meu Deus. Kaique Pois é. estava noivo, Kaique. Mas isso longe dos domínios oculares dela. Ah, tá. Ele estava noivo. Eu também tinha um relacionamento. E aí a gente terminou na mesma época. Ele terminou o relacionamento dele, eu terminei o meu. A gente nem imaginava se reencontrar. Eu nem lembrava da existência do Kaique, e ele muito menos da minha. E aí terminamos o relacionamento. Tô eu trabalhando na empresa da minha família. Chega ele, Kaique. Eu falei, eu lembro desse rapaz. Isso fazia uns 3 meses que ele havia terminado o relacionamento dele. E eu também. Por volta de 3 meses que eu havia terminado o meu relacionamento. E aí aparece o Kaique lá. Eu falei, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Aí ela já ficou encantada, né? Não, mas na minha mente, ele ainda estava noivo. Porque a minha tia conhece ele. Então a minha tia sempre comentava do Kaique. O Kaique vai casar. Querendo atrapalhar o meu esquema. Aí eu falei, nossa, eu lembro dele. A gente congregou junto quando éramos criança. Aí minha tia falou, pois é, menina. Ele agora tá solteiro. Falei, conta mais. Ele agora tá solteiro, ok. Não conversamos também aquele dia. E aí ele me procurou no Facebook. Dali a pouco tô eu lá, chega Kaique Augusto. Falei, eu vou Não pode ser aceitar. Kaique Rocha? Augusto. Meu Deus. Aí eu falei, vou aceitar. Aceitei o Kaique. E a gente tinha aquela mania de postar tudo que acontecia na nossa vida, né? E eu postei, que dor no rim. E ele se preocupou com você. Não, do nada. Até nos dias de hoje, até nos dias de hoje. É verdade, ele é muito cuidadoso. Que dor no rim. Aí ele, nossa, você tá com dor no rim? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem, tô indo pro hospital, depois a gente conversa. Deixar bem claro que não tinha segundas intenções, eu só tava preocupado mesmo. Que falso, cínico. Aí, você Já não tava convence a planejando o gente. casamento e quantos filhos a gente ia ter. Meu Deus. Aí, beleza, fui pro hospital, voltei, tava lá um monte de mensagem do Kaique. Eu falei, tá investindo de verdade, né? Conversamos, mas aí eu dei um gelo. Eu falei, não é assim que as coisas funcionam, né? Dei um básico gelo. Aí eu falei, nossa, Um ele básico gelo de quanto tempo? ele me mandava mensagem, eu não Uns respondia. 40 minutos. Ele me mandava mensagem, eu não respondia. E aí depois, outra mensagem do Kaique, eu também não respondia. E eu vi que ele tava insistindo muito. Aí eu falei, vou começar a dar uma atenção. E assim, eu gosto de fazer amizade. Então eu comecei a contar minha vida inteira pra ele. Eu acho que ele ficou até um pouco assustado, não ficou? De verdade. Bastante. Comecei a contar minha vida inteira pra ele. E ele percebeu que eu gostava bastante do Palmeiras, ainda gosto. E aí ele falou assim, vamos num jogo do Palmeiras? Eu falei, esse daí entendeu das coisas. E o nosso primeiro encontro foi no jogo do Palmeiras. Você lembra o ano? Eu lembro, foi em 2000. 2016. Palmeiras e Flamengo. Isso mesmo.
E vocês passaram a namorar depois disso ou não? Ah, contei. Ele ficou muito encantado comigo, você não tá entendendo. Palmeirense? Ah, Então, na verdade, a gente já consegue analisar que ela é bem modesta. Isso é uma das características da Bárbara, que a princípio me encantou. E o engraçado é que toda essa história, né, pós-reencontro, ela começou com uma brincadeira. Ela pulou essa parte, mas eu vou contar. Né, para você ver que as coisas de Deus, o propósito de Deus, ele é tão perfeito que às vezes até o diabo ele é usado para que o propósito possa se cumprir. Quando eu cheguei no escritório lá onde ela trabalhava com a família dela, eu era muito amigo do primo dela. E aí eu brinquei com ele. Eu falei, esqueci. Naquela época a gente usava esse termo. Eu falei, eu vou ficar com a sua prima. Aí ele falou, duvido. Eu falei, vamos apostar uma garrafa de uísque? Você viu o duvido, né? Pra você ver que o gelo foi real. Rolou um duvido aí do meu primo. O gelo é real. Eu falei, vamos apostar uma garrafa de uísque? E aí a gente apostou. Enfim, até hoje ele tá me devendo. Vocês apostaram mesmo? Sim. Inclusive, se quiser me pagar em Coca-Cola, eu já aceito que eu não bebo mais. Glória a Deus por isso. Eu acabei de descobrir isso. Que você tá valendo uma coca. Valeu uma coca, vai. Eu tô passada, continua. E aí, cara, apesar da gente sempre ter sido pessoas responsáveis assim com as nossas coisas em aspecto de vida, trabalho, estudo, entre outras coisas, a gente, por um período curto, mas longo, ao mesmo tempo, levou uma vida muito perversa, né? No que diz respeito ao álcool, a drogas e várias outras coisas. Então, o nosso primeiro encontro, de fato, foi no jogo do Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo. 1-1. Foi 1-1 o resultado. Gol do Gabriel Jesus, inclusive, no segundo tempo. Vocês têm a memória muito boa. Cara, sabe o que é interessante? A gente lá na porta do estádio, o rolê não foi só eu e ela, teve um primo dela e ela. O que apostou a minha pessoa. Sim, ele tava conosco, também no palmeirense. Só pra garantir, Exatamente, pra acreditar que realmente Agora eu entendi a ia presença conseguir. dele. E aí a gente tava lá esperando o ônibus do Palmeiras chegar e tudo mais. Quando chegou, a Bárbara, apesar de hoje eu olhar melhor e achar que ela não é tão baixinha, naquela época eu pensava que ela era baixinha. Eu fui levantar ela. Ela quase me assassinou, porque eu não tinha intimidade com ela pra eu levantar ela, assim. Então ela falou, não, me larga. Eu falei, meu Deus, que moça brava. Mas enfim, entramos para o estádio, jogo vai, jogo vem. Aí rolou o primeiro beijo. Aí foi ali que a gente se conhecemos, né, nós nos conhecemos, e aí a gente deu início e estamos aí até hoje. E os demais a gente vai falando ao longo, né? Pra não ficar um monólogo. Depois do estádio, vocês assumiram um relacionamento mesmo? Não. Continuamos a conversar. Conversamos, e aí depois de 10 dias ele me convidou para ir no aniversário da amiga dele. Inclusive, um amor de pessoa. Fomos no aniversário da amiga dele, uma balada. Nossa, a gente bebeu tanto. Aí eu falei pra ele, eu te amo. Foi a primeira, eu falei, eu te amo. Mas é verdade, eu já tava amando. Uns 20 dias depois que a gente se conheceu. Eu falei, eu te amo. Aí ele falou, então namora comigo? Ok. Aí a gente começou a namorar, muito louco. Estávamos muito loucos. A gente bebia demais. Começamos a namorar e aí tamo aí. É isso aí, pessoal. E qual era a expectativa nessa época de se conhecer para um futuro? Zero. Vocês não planejavam? Não. Ele tinha terminado um relacionamento. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Zero. Cara, na verdade, a gente estava vivendo momentos diferentes, né? Eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu estava cursando. Ela estava cursando. Ambos tínhamos terminado o nosso relacionamento e eu tinha acabado também de ser despedido de uma empresa que eu trabalhava. Então, a gente estava num momento muito diferente. Então, quando a gente tá numa outra vibe, a gente não tem o pensamento que a gente tem hoje, né? E esse pensamento que nós temos hoje nos compete a instruir também dessa forma, porque como a gente já viveu do outro lado, é interessante que a gente tem autonomia, né? A gente tem mais embarcação para poder tratar acerca de algumas coisas. Então, a expectativa era zero. A gente só achou que íamos ficar, que é o termo que a gente usava, e não sabia, não tinha uma expectativa, não tinha uma perspectiva, ainda que namorando. E vocês ficaram assim quanto tempo? Então, foi tudo muito rápido comigo e com o Kaique. Ele praticamente foi morar lá em casa com 3 meses de namoro, né? Teve uma situação na família do Kaique e mudou todo o rumo da história da família do Kaique.
a condição que eles viviam. E o Kaique praticamente foi morar lá em casa, com 3 meses de namoro. E assim, o meu pai, ele sempre foi muito rígido. Ele sempre foi muito reservado, sabe, o meu pai. Quando eu conheci o Kaique, meu pai ficou tão feliz, tão contente. Eu fiquei surpresa com isso. E eu fiquei surpresa com o fato do meu pai ter aceitado, né, a forma como o Kaique chegou em casa. E foi tão abençoador. A gente vê agora, né, a mão de Deus. A gente consegue perceber agora o quanto Deus foi bom conosco, até mesmo nisso. E o Kaique foi praticamente morar lá em casa. Ele dormia lá em casa, passava dias. Depois ele ia um pouco, via a irmã dele, a mãe dele. Mas estava praticamente morando lá em casa. Era eu que cuidava das roupas dele, eu que cuidava das coisas dele. Tava praticamente casados. Vocês tinham quantos anos? Ai, eu não lembro. Quantos anos eu tinha? Bárbara tinha 21 e eu 24. Vocês eram jovens. E estavam assumindo uma responsabilidade de casados, né? De casados. Ele tava morando lá em casa. Eu cuidava das coisas dele. Porque hoje, com a visão que a gente tem, um namoro cristão, não existe isso. Namoro cristão é pra se conhecer, não é pra cuidar do outro a esse nível de intimidade. Isso daí é depois do casamento, né? A gente acabou pulando muitas etapas. Nossa, né? a gente pulou muitas etapas. Muitas etapas, porque a gente se conheceu, começou a namorar muito rápido e ele foi pra dentro da minha casa muito rápido, né? E aí, com 3 meses de namoro, ele foi praticamente morar lá em casa. E aí a gente percebeu que não dava aquela situação. Porque daí vai requerer intimidade, e na minha casa era minha mãe, meu pai e meu irmão, né? E sua família aceitou de boa? Então, o meu pai, muito rígido, aceitou o Kaique. A minha mãe, nossa, ela ama o Kaique. Meu pai ama o Kaique, meu irmão ama o Kaique. Eu fiquei até surpresa, sabe? Com a intimidade da minha família com o Kaique. E a sua família, Kaique, achou o quê? De você sair da sua casa e morar com uma pessoa que você estava conhecendo há 3 meses? Cara, então, foi tudo muito louco, né? Porque, assim, Deve ter tido um porquê também, né? Sim. Existe um motivo que me impulsionou a isso, né? Inclusive, houve até uma divisão na época, mas hoje também já está tudo bem esclarecido. A gente vive muito bem, graças a Deus. Sim. Mas foi tudo muito louco. Se para nós foi um processo meio complicado, para quem não entende, né? Para quem não procura entender a situação também é um processo muito complicado. Mas precisou ser dessa forma naquele momento. E assim, cara, eu costumo dizer que eu tive os melhores pais do mundo, né? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Eles me criaram da melhor forma possível, nunca me deixaram faltar nada, sempre estiveram junto comigo. E a família, os pais da Bárbara, eu considero como meu segundo pai e minha segunda mãe, que eles também são excepcionais, sabe? Que bênção. Me acolheram de uma forma no momento em que eu mais precisei. E graças a Deus, hoje eu tenho eles como pais também. E como foi a sua infância? Antes da Bárbara? Cara, a minha infância foi uma infância muito, muito divertida, cara. Eu sempre gostei muito de jogar futebol, praticar esporte, apesar de hoje ter esse corpinho escultural aqui. Eu sempre pratiquei muito esporte, gostei ainda, gosto muito de jogar bola, né? Sempre tive uma criação muito, muito rígida. Meu pai, ele sempre foi muito rígido com a gente, mas hoje eu entendo que era necessário, né? Hoje a gente está vivendo uma geração onde os filhos não respeitam mais os pais, onde os filhos eles falam com a voz mais alta. Então eu entendo que aquele período, aquela época, a melhor criação que eu podia ter tido era essa. E minha mãe sempre mais tranquila, né? Sempre passando os panos. Aqui a gente viveu numa casa em 7 pessoas, né? Eu tenho 4 irmãos. Tenho o Rafa, a Lili, a Pri, a Ká, e o meu pai e minha mãe. Então sempre foi uma casa bastante cheia. Então foi muito divertido, cara. Eu me lembro de boas experiências e, graças a Deus, se eu pudesse, eu veria tudo de novo. Que bênção. E você, Bá? Minha infância, eu também não tenho o que falar dos meus pais. São incríveis. O meu pai sempre trabalhou muito. Sempre trabalhou bastante e ele trabalhava de noite, então durante o dia ele dormia. Então, o tempo que ele tinha, ele reservava pra gente. Então, não tenho o que reclamar dos meus pais. A minha mãe também sempre foi muito atenciosa. Então, eles sempre se esforçaram para que nada faltasse em casa, sabe? E eu tive uma avó incrível. Nossa, ela foi maravilhosa. Então, eu também não tenho o que nem tirar nem pôr da minha infância, sabe? Esse período aí de infância, pré-adolescência até
aos 18 anos de cada um, vocês têm algum trauma, alguma coisa que vocês... Na minha infância, na minha adolescência, eu fui muito difícil de lidar. Eu dei muito trabalho para minha mãe, porque eu sempre fui muito autoritária. Eu sempre quis ter a voz mais alta, sabe? Eu sempre quis impor o que eu pensava e eu tenho um senso de justiça, sabe? Naquela época eu não sabia administrar esse senso. Tipo aquele filme Com as Próprias Mãos. Eu não sabia administrar esse senso de justiça. Então eu usava ele de forma equivocada. E eu dei muito trabalho para minha mãe. Tudo que ela falava, eu tentava retrucar, sabe? Eu não aceitava o que ela falava. A minha mãe já tinha vivido aquilo. Então ela já tinha experiência. Então se eu pudesse mudar alguma coisa que me aconteceu, eu teria escutado mais a minha mãe. Porque eu acredito que muitos problemas que eu trouxe para minha vida foi por não ouvir ela. Eu deixei de ouvir a minha mãe muitas vezes, inclusive eu peço perdão publicamente por isso. Porque eu poderia ter escutado mais. E se eu tivesse escutado mais, eu teria sido mais feliz em algumas atitudes. E que bom que você teve essa oportunidade, né? De reconhecer e mudar. Ah, sim. E você, Kaique? Alguma coisa que... Cara, eu costumo falar que eu fui muito... Eu sou muito agradecido a Deus. Primeiramente porque a gente cresceu no âmbito congregacional, na igreja. Eu lembro que por volta de 14, 15 anos, eu tive uma decepção com uma liderança na época. E aí eu saí da igreja. Inclusive eu aconselho, jovem, você que tiver problema com liderança, com homens, não se afaste de Deus por causa de homens. Porque quem te salva é Deus, não são os homens. Mas enfim, me desviei, cara, e fiquei um longo período aí no mundo, né? E eu lembro que eu sempre fui muito mulherengo e eu gostava de sair. Não dei muito trabalho, assim, porque apesar de tudo eu era muito responsável. Mas eu vivi uma vida bem perversa, cara. Muitas coisas são ocultas, assim, ao público. Tipo, meus pais não sabem de muitas coisas que eu fiz, muitas coisas que eu passei. Meus irmãos, minha família, mas muitos amigos na época, se é que eu posso chamar de amigos, sabem do que eu tô falando, entendeu? Mas eu sou muito agradecido porque... Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje, não. E aí, quando vocês decidem morar juntos, na casa da sua mãe, vocês trabalhavam? Como vocês mantinham casa assim? Sim, eu trabalhava com a minha prima, que na época tinha uma empresa, e ele trabalhava com o ramo dele, que era seguro de carros, né? E aí eu saí de onde eu estava trabalhando, então só o Kaique trabalhava. E quando a gente decidiu casar, falou, não, é hora de casar. 2 meses que a gente estava nessa de morar na casa da minha mãe, aí ele falou assim, Bárbara, chegou a hora, é hora de casar. E aí ele estava trabalhando ele voltou a trabalhar com a minha prima, e aí eu ajudava ele, porque ele trabalhava com vendas. Então eu captava cliente e ele vendia. Planejamento e execução. Entendeu? Uma equipe. E foi muito louco que quando e é uma equipe até hoje, né? É uma equipe até hoje. Quando a gente decidiu casar, cara, ela fez uma dança maluca. Eu falei, não, a solução pra gente é casar. A gente já tá morando junto, já tá vivendo uma vida de casado, mas a gente tá num ambiente que a gente possa considerar nosso. Então vamos casar. Ela fez uma dança maluca e depois nos bastidores você pede pra ela reproduzir. Foi muito louco. E esse período que vocês estavam morando juntos na casa da sua mãe, ambos trabalhando, vocês se consideravam estar errado? Ou vocês achavam que era normal? Não, não é normal. No contexto que a gente vive hoje, de igreja... naquele contexto a gente pensava que era normal. Acho que não, Bárbara. Porque apesar de nós estarmos afastados, a gente foi uma família tradicional também. Rolava um peso. Falava, não, peraí, eu tô fazendo besteira. O pai dela, por exemplo, eu tava lá, mas ele não deixava eu dormir no quarto com ela. Não. Eles montaram um cantinho lá pra eu ficar, inclusive, muito obrigado. Se vocês estiverem me assistindo aí, muito obrigado por ter me acolhido. Mas eu não podia, cara, não podia. Não podia. Meu pai sempre foi muito rígido. Uma semana antes da gente casar, ele deixou eu dormir com ela no quarto, mas com a porta aberta. Então, na verdade, a ida do Kaique pra sua casa foi mais pela necessidade pra acolhê-lo. Sim, isso. sim. Do que ter um relacionamento. Foi um problema que impulsionou a isso. Sim, entendeu? E aí vocês decidem casar. Isso. Isso foi em que ano? Em 2016 a gente decidiu casar. E casaram no mesmo ano? 17. 2017. O que aconteceu? A gente decidiu casar. Kaique, não, vamos casar, beleza, vamos casar. A gente trabalhando junto, ele vendendo e a gente correndo atrás. A gente decidiu casar em 2016
Quando a gente estava completando 1 ano de namoro, a gente estava no altar casando. No próprio dia de 1 ano. 1 ano. 1 ano de namoro, a gente estava no altar casando. 16 de setembro. Glória a Deus por isso. É viu? isso, né? Aí veio uma consciência de começar a consertar o que tinha. Teve um Mais outro ou menos. O que aconteceu? A gente tava morando junto, a gente rolava aquele peso, mas vivia normalmente. Se a gente olhasse pro contexto de hoje, errado. Não façam isso. Não casem antes da hora, só por alguma necessidade. Casar porque precisa sair da dependência dos pais. Casar porque... Até mesmo porque quer ter intimidade sexual. Casar porque acha que é um conto de fadas. Não casem por esses motivos. E também não casem pelo motivo de encontrar o amor no outro. Porque se a gente não se ama, nós não vamos encontrar o amor no outro. Porque não vai ser uma troca mútua, sabe? Então, hoje, não faríamos isso. De forma nenhuma. Inclusive, a gente aconselha quem chega até nós. Não façam não isso. que nós não casaríamos, a gente não teria se juntado. Ah, não. Não teria atropelado. Não teria atropelado as coisas, entendeu? E aí, quando a gente claro. casou, não foi pra acertar essa questão com Deus. Seria hipocrisia falar que a gente casou pra acertar os nossos pontos com Deus. Nós casamos porque não dava pra ficar morando na casa dos meus pais. A gente queria ter a nossa independência. É. Uma liberdade. Liberdade, intimidade. Não casamos pra acertar os ponteiros com Deus. Inclusive, quando a gente casou, nós estávamos congregando em uma igreja independente. E, olha, foi um período muito difícil. Porque não rolava apoio da igreja e a gente também não se ajudava, sabe? Não foi pra acertar os ponteiros com Deus. Foi só mesmo pra sair da casa dos meus pais. E aí vocês casam, teve um fato no casamento, eu queria que vocês contassem também. De qual parte? Do sofá? Vocês têm liberdade. Qual o fato? Do nosso casamento? Do casamento de no vocês. dia do casamento? Isso. Ah, ok. Você quer contar? Tem muita mulher que planeja, ou um casal planeja o casamento, né? A gente teve que planejar o nosso casamento muito rápido, né? Muito pouco. Os 3 meses. Então, 3 A meses. gente teve os 3 meses, mais ou menos. 3 Então- meses pra planejar um casamento que também tava sendo uma nova fuga, né? Uma nova Cara, fuga, A gente entendeu? teve 3 meses pra planejar festa, pra alugar apartamento, aí ir atrás de imóveis. Vocês estavam Vestido. ganhando bem, hein? Eu recebo esse mistério. Não, nós estávamos ganhando bem, mas não era um dinheiro bom. Tudo que vem fácil, vai fácil. Não era um dinheiro abençoado. Não, por não Deus. era um dinheiro abençoado. O que causou em algumas coisas, né? Sem dúvida. Cara, assim, pra falar acerca do dia do casamento, quando a gente... É como ela falou, nós estávamos congregando no ministério, mas era um negócio completamente aleatório. Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga, fazendo as coisas de forma relaxada. E eu lembro de um pastor que era o pastor presidente da igreja, o pastor Reinaldo. Eu lembro de um conselho que ele deu pra gente. Apesar de tudo, ele deu um conselho pra gente. Ele falou, não coloca bebida no casamento de Verdade. vocês. Ele falou, não coloca. Só que aí a gente sempre pensa em agradar os familiares, os pais. Ah, eu não bebo, fulano Minha bebe. família bebe, como minha família vai ser. Só que a gente bebia também. Esse é o problema. A gente bebia. E não era pouco. E aí, cara, o nosso casamento foi regado a cerveja, uísque, um monte de bebida. E não só lá, no pós também. E Só que eu comecei a beber antes. o que acontece? A gente casou numa sexta-feira. E aí o meu pessoal atrasou, né? A Bárbara já tava lá no carro esperando. E ali já começou a rolar um estresse, né, cara? Você já tá com a cabeça toda atordoada por conta de organização, preparação, várias coisas. E aí meu pessoal acabou atrasando bastante. A gente perdeu 1 hora e pouco de festa. E aí o casamento já aconteceu daquele jeito. Nisso, o pai dela já começou a levar a cerveja pra ela, lá pra baixo, no carro onde ela tava. Eu casei bêbada. E aí quando ela subiu, na hora que a noiva foi entrar, eu olhei assim e falei, Bárbara, é você? Falou eu te amo, bêbada. Falei. E O casou. sim, bêbada. Orei na hora da oração. Eu orei. Eu tava muito bêbada já. Sabe aquele filme Se Beber Não Case? A gente fez o contrário. É. Mas enfim, aí casamos, tudo. Rolou um estresse lá durante a festa. Cara, é um assunto que assim, a gente hoje fala disso, é algo que já foi superado, é algo que já tá muito bem resolvido. Mas a gente fala disso para que as pessoas vejam como exemplo do Pra que não fazer. não se O fazer. que não fazer.
não se fazer, entendeu? Porque pelo que eu tô vendo, vocês são um exemplo do que não fazer nessa Até esse época. Não, momento, total. até Até esse essa época. momento. Vocês olhem pra essa parte da história e falam, não, eu não vou fazer isso. Exatamente. Não vou antecipar algumas coisas. Não Porque antecipa. assim, tudo que aconteceu, cara, até esse dia gerou uma consequência muito grande pra nós, que é algo que a gente carregava até um tempo atrás. Algo que foi superado, assim, depois que nós passamos a caminhar com Cristo, que mais pra frente vocês vão tomar conhecimento. Mas rolou uma briga, parece que minha prima fez um comentário com as minhas irmãs, e as minhas irmãs foi falar com Os a dois Bárbara. lados errou. Os dois lados erraram, cara. Eu não tava na briga, eu tava bebendo, dançando, eu tava na zoeira. Mas aí a Bárbara discutiu com elas discutiram com a Bárbara. No dia seguinte, um cunhado meu, que, nossa, meu irmãozão, Caio, mandou uma mensagem pra mim falando da minha esposa e depois minha mãe também. Aí a Bárbara foi tirar satisfação. Cara, loucura total, sabe? O caos total foi... O diabo tava... Não, Com certeza, Destruído. foi o que aconteceu. os dois lados erraram. Não vou. É injusto eu falar só a minha versão da história aqui. Os dois lados erraram, mas os dois lados compreenderam, os dois lados pediram perdão e, mais uma vez, publicamente eu peço perdão se necessário. Porque eu acredito que nós, até esse momento da história, somos o que não deveria fazer. Mas se a gente perder uma oportunidade de se arrepender e pedir perdão, aí a gente tá errando de novo. Sim, com certeza. Verdade. E aí, logo depois disso, veio algo bastante especial na vida de vocês, que foi pouco tempo depois, né? Vocês casaram em um ano. Vocês casaram no dia 14 do 9 de 2017. 15 do 9. 15 do 9 de 2017. E no ano depois, você engravidou. A gente casou dia 15 de 9 de 2017. Quando foi em dezembro de 2017, eu já estava desconfiada. Então percebe que foi tudo muito rápido? Tudo muito... A gente começou a namorar em 2016. Em 2017 a gente já estava casado. E em 2017 a gente já estava suspeitando de uma gravidez. Então em dezembro eu já estava meio desconfiada. E olha que curioso, eu fiz uma brincadeira. A minha família tem o costume de fazer amigo secreto no Natal. E, inclusive, nesse Natal eu havia tirado meu pai para presenteá-lo. Eu não sabia que eu estava grávida. Rolava uma suspeita, mas, sabe, não sabia que eu estava grávida. E eu brinquei com meu pai. Eu levei um sapatinho de criança e falei, pai, eu tô grávida na frente da família inteira, mas eu não sabia que eu estava grávida. Aí ele, eu não acredito que você tá grávida. Eu não sabia. Aí eu falei, não, pai, é brincadeira. E depois eu dei o presente para ele. Quando foi em janeiro, tô grávida mesmo. E o curioso, que eu acho bastante interessante frisar, que dentro desse espaço aí de 3, 4 meses, nosso casamento até ela descobrir que tava grávida, cara, a gente só brigava. Não, a gente quase separou. Era pau todos os dias em casa, a gente brigava até por causa do sofá, que ela falava que eu era muito espaçoso. Ela falava Depois que... de casados? Não, depois Sim, de casado. depois de Um mês de casado. No dia do casamento a gente quase separou. Ah, Tem uma sim. história que você decidiu ir embora. É essa, ó. Primeiro, deixa eu voltar no dia do casamento. Eu conto ou você conta? Eu vou contar, pra eu passar vergonha. No dia do casamento, foi o que ele falou, a gente bebeu muito. Bina, a gente tinha um problema sério com bebida. Outra dica da tia, não bebam. Porque leva, você não vai parar num copo. Não para. A gente tinha um problema real com bebida. Eu tomava 2 garrafas de catuaba de uma vez e ainda queria mais, sabe? Enquanto eu não ficava em coma alcoólico, eu não estava feliz. E eu bebia uísque, eu ficava agressiva. Eu tinha vontade de socar os outros. Porque eu não controlava, sabe? Então a gente tinha muito problema com bebida. E aí a gente bebeu tanto no nosso casamento, tanto. Quando chegou em casa, nós brigamos. Eu nem sabia por que a gente estava brigando. Morávamos num apartamento e o porteiro ligou falando que a gente estava fazendo barulho. No dia seguinte, que eu acordei com ressaca moral, eu havia caído. Eu tenho as sequelas do meu joelho até hoje. Eu tenho um hematoma no meu joelho até hoje. O nosso apartamento, que estava lindo, estava todo revirado. Todo revirado. Porque eu surtei. Eu tava muito bêbada, eu surtei. Eu queria quebrar as coisas. E ele ficava me segurando pra eu não me machucar, pra eu não quebrar as coisas. Nós realmente acordamos no caos. Eu acordei com o pé quebrado. E nesse dia do casamento, eu errei de novo com os meus pais. Eu já tinha sido uma adolescente bem problemática, sabe? Era bastante briga na minha casa. E nesse dia eu errei de novo com os meus pais, no dia do casamento. Porque eu havia bebido. E eu já não controlava mais as minhas emoções.
Então, minha mãe não gostava que eu bebia. E eu nem me lembro, pra falar a verdade, se ela me falou alguma coisa. Eu sei que no dia seguinte ela falou que eu falei tanta coisa pra ela. Que eu fui tão hostil que eu ofendi eles. E eu me arrependo tanto disso. Mãe, pai, me perdoem. Eu não queria ter feito aquilo. Mas eu fiz. Eu reconheço e eu peço perdão. E eu ofendi os meus pais. O Kaique bateu num rapaz que a gente nem conhecia. Ele simplesmente bateu no cara. Do nada. Você tá vendo o que a bebida fez com a gente? A gente ficava agressiva. A gente queria bater nas pessoas sem motivo. Não faz sentido, sabe? Pra quê? Pra chegar no dia seguinte, a gente nem lembrava o que a gente havia feito. E eu acordei com o pé quebrado ainda. Os relatos que a gente tem das pessoas que falam que estavam passando um homem na rua, simplesmente olhei pra ele e fui pra cima dele. Eu tô em choque com vocês. Não, com essa parte da a história. gente é transformado agora. Jesus transformou. Mas calma que agora a gente já tá no nível bom já, graças a Glória Deus. a Deus. As coisas já melhoraram bastante. Então, meu Deus, era muito difícil o nosso relacionamento. Pelo fato da gente ter pulado etapas, foi muito difícil. E aí, com um mês de casado, eu arrumei a minha mala. Peguei uma mala de carrinho, falei, tô indo embora. Ele, por que você tá indo embora? Eu falei, você é um espaçoso. Você quer o celular, o sofá todo pra você. Eu vou embora. Aí eu fui até o elevador. Aí eu notei, não, minha mãe tá viajando. E eu dentro de casa... O Espírito Santo já tava pairando sobre a vida de vocês. Não, e o engraçado é que eu tava dentro de casa comemorando, né? Naquela época, sem discernimento nenhum, sem sabedoria alguma. Falei, show de bola, vamos ficar solteiro, vamos viver a vida. Que a gente já levava uma vida completamente avassaladora. E aí, beleza. Deu ruim. Aí deu depois... 10 minutos. Voltei com a mala. Ele, cadê? Voltou? Falei, voltei. Por que você voltou? Eu falei, vou só segunda. Vou só segunda. Vou com data agendada. Aí ele saiu, ficou andando. Aí o Kaique sempre falava os problemas pra minha mãe. A minha mãe defendia ele. E com razão, né? E apesar de parecer engraçado, Não, terrível. ou olhar pra tudo isso e, tipo, a gente hoje dá uma risada, tipo, meu, como eu pude ser tão infantil. Tão ruim também. Vocês nem imaginavam do que estava por vir, nem sabia se vocês teriam estrutura suficiente, como seria o dia de vocês, né? A gente tava brincando de casinha. E isso é um grande perigo, a gente não saber o que tá fazendo, mesmo sobre o efeito do álcool, porque a gente pode acarretar várias consequências, né? E na verdade essa risada é mais um riso de alegria pela transformação que Cristo e o Espírito Santo fez em nós, né? Sim. A gente olha pra trás hoje e a gente fala, pô, graças a Deus ele teve misericórdia da gente. Porque nesse cenário de divórcio, de querer se separar, ninguém se separa sorrindo, né? É tipo, o ego tá lá em cima, mas a alma tá destruída, né? E o mais surpreendente que aí a gente entra na parte dessa história, que no meio do caos, no meio da destruição, uma vida começava a ser gerada, né? E vocês nem tinham... Não tínhamos pretensão. Tanto que a gente não tinha pretensão nenhuma que eu tava sem plano médico. A gente não tinha intenção nenhuma de ter filhos. Bina, a gente tava brincando de casinha. Não casem pra brincar de casinha. Não tem condição. Vocês, aí logo após isso, que vocês casaram, tiveram todas essas divergências, aí surge a gravidez, aí vocês decidiram se... Eu engravidei. Tivemos a notícia da gravidez da Ana, não tinha plano médico. Então a gente resolveu um plano parto. Eu não queria ter parto normal, não queria ter um filho assim... Não queria. Eu queria ser bem assistida. Ela tinha medo, né? Na verdade, eu tinha medo. A minha sogra, que eu amo muito, inclusive. E a minha avó também me colocaram muito medo. Já tinham colocado muito medo dela, nessa questão de plano de parto normal, etc e tal. Aí a gente tava sem plano médico, e mesmo que a gente fizesse, a carência não cobriria o parto. Então a gente foi atrás de um plano parto. Isso. No hospital particular. E eu tava fazendo faculdade, eu tava cursando biomedicina já pra me formar. Eu já tava na época do estágio, eu já tava no 7º semestre. Quando eu engravidei, eu falei, tô pra me formar, tô grávida, como que vai ser isso? E eu fui pra faculdade até o último dia de gestação. Eu iria ganhar minha filha na segunda-feira, eu tava lá até a sexta-feira. Faltou só a prova final pra me formar.
Então não foi, foram muitas perdas. Com 6 meses de gestação, eu perdi minha avó. A minha avó, que pagava minha faculdade, minha mãe me ajudava. Minha avó que pagava minha faculdade. Minha avó era minha segunda mãe. Minha avó era tudo pra mim, sabe? E ela tava tão bem. E eu que cuidava dela, assim. Eu que levava ela no médico, eu que acompanhava. E os médicos me falavam que ela tava bem. Ela teve uma queda, foi pro hospital e faleceu. E ela me ligava, toda vez que eu tava voltando da faculdade, ela falava assim, Binha, ela me chamava de Binha, Binha, cuidado, tá? Quando você for ter a neném, não fica longe da neném, fica sempre com ela, tô preocupada com a neném. Parecia que minha avó sabia de alguma coisa. Eu tô preocupada, cuidado, tá, Binha? Eu não, vó, é você que vai estar lá comigo, porque é a minha avó que fez os partos dos netos. Ela sempre que acompanhou, ela que tirou. A minha avó era enfermeira, sabe? Então, a intenção era que ela estivesse no parto da Ana. E com 6 meses de gestação, a minha avó faleceu. Eu fiquei tão mal. Tão mal. Nossa, eu não tinha reação. Essa foi a sua primeira perca? Foi a minha primeira. Fora as Foi a psicológica, Foi a primeira. familiar. Foi a primeira. E aí, perto de ganhar a Ana, começou a crise financeira. O Kaique percebeu que não dava para continuar naquele serviço. E aí começou a crise financeira. Então, eu já tinha perdido a minha avó. Com isso, perdi também minha faculdade. Não tinha mais como continuar. Manter. Não tinha O negócio estava como manter. tão complicado porque assim, a gente trabalhava com terreno rural. Né? E assim, o dono da empresa que a gente trabalhava, a gente via que, o cara tentava fazer de tudo para fazer o certo. A gente estava com um empreendimento lá no interior de São Paulo, ele tentando de tudo com os órgãos competentes e tudo mais, e os caras dificultando porque queriam propina, né? E aí ele, na posição de empreendedor, falou, não, tem que vender assim mesmo e depois a gente tenta regularizar. Enfim, chegou um determinado dia que eu estava lá na área, né, onde tinham os lotes dentro do loteamento, e aí eu tava com o topógrafo lá, o topógrafo que faz as medições, né, de macrozoneamento, tal, lote por lote. E aí quando a gente tava saindo, tinha um carro da Polícia Civil. E aí a Polícia Civil me abordou e me prendeu. Porque, na verdade, ele estava atrás do dono do empreendimento, porque tinha acontecido uma denúncia, né, de venda irregular de lote, mas a área era dele, tudo no nome dele, tudo certinho. E ele não estava e eu era o responsável naquele momento. Era o dia que a gente ia descobrir o sexo da bebê. Exato. Fui preso. Foi preso. Foi preso. E qual foi? Você saiu quantos dias depois? Não, saí no mesmo dia. No mesmo dia? A empresa Mas mandou advogado, ela deu um Mas isso suporte. fica registrado no seu Não, nome? não. Você responde a um processo civil, né? Um processo administrativo, porque não é um crime hediondo, é um crime rural, na verdade, né? Que não é meu. Eu fui envolvido porque eu era o responsável ali naquele momento, então acabei indo o famoso laranja que chamam hoje, né? Então, tipo assim, em meio a todas essas perdas, ela tinha acabado de perder a avó dela. A faculdade. Aconteceu isso comigo no dia que a gente ia fazer o ultrassom para descobrir o sexo da bebê, no caso. E aí iniciou o pesadelo de vocês. E aí, eu só relatei isso, gente, para deixar bem claro, porque ela ia falar da crise financeira. E era um trabalho que eu ganhava super bem, cara. Tinha semana que a gente ganhava 10 mil reais na semana. 12, 15. Entendeu? E como ela vai começar a falar dessa parte... E aí o maior sinal é que às vezes quando o dinheiro não é tudo. Não é guiado ou direcionado da maneira correta. Sim. E aí a gente passou, porque aconteceu isso, Kaique falou, não volto mais lá. E vocês não tinham nenhuma estrutura de administrar todo esse dinheiro, né? Tinha, era em cachaça. Era em cachaça. A pessoa ganhar 10 mil cachaça. E passar, não ter um resguardo é complicado. Bina, a gente só não passou fome porque o meu pai não deixou. Porque o meu pai levou comida dentro de casa. Tinha semana que a gente ganhava 10 mil reais. E na semana a gente gastava os 10 mil reais com bebida. Inclusive, eu tava conversando esses dias com a minha mãe, eu falei isso pra ela. Falei, mãe, eu não te falei naquela época porque eu não queria te preocupar. A gente só não passou fome porque o meu pai levou comida pra mim. E aí a gente não tinha mais condição de pagar o apartamento. Então eu fui morar de novo com a minha mãe. Então foi uma perca atrás da outra, né? Uma perca atrás da outra. Perdi minha avó, ele saiu do emprego, porque depois que aconteceu isso, ele não voltou mais lá. Fomos morar com a minha mãe, perdi o apartamento, fomos morar com a minha mãe.
Aí surgiu a oportunidade da gente morar na casa da minha tia, porque ela tinha um negócio lá com meu pai. Meu pai falou, não, então vamos abater isso daí, a Bárbara mora na sua casa, sem pagar aluguel. Fomos pra lá. E montamos o quarto da Ana. As minhas cunhadas deram o quarto todo, inclusive as minhas cunhadas mobiliaram o quarto dela sem falar comigo. Que legal. A gente não se falava. Porque... A gente não se falava. Ainda A gente se odiava. Por causa do corrido Do casamento. A gente Isso. brigou no casamento, então a gente se odiava. Mas mesmo assim, elas foram lá e fizeram o quarto da minha filha. Embora não tenha sido planejado, havia um amor sobre a vida da Ana. Total. De geral. Total. Com certeza. A minha mãe, o meu pai, os pais do Kaique, os irmãos do Kaique amavam. Eles mobiliaram o quarto da Ana. Ela tinha 39 pares de sapato. Antes de nascer. Eu nunca tive 39 pares de sapato durante a vida. Ela tinha 39 pares de sapato. Que as minhas cunhadas foram, levaram. Então tinha todo o cuidado com a Ana. Um dos principais motivos da gente, não só isso, mas por tudo que vocês já enfrentaram, que vocês estão contando aí, um fator muito importante foi a história da Ana. Sim. E aí eu não sei se você queria ler um versículo agora Quero. ou um versículo depois, você tem liberdade. Eu quero ler em Filipenses. É que, na verdade, cara, a história da Ana foi onde desencadeou tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, na presença de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, não julgo que haja o alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo eu lembro ele todas as vezes que eu quero me abater. Eu lembro que o que passou ficou para trás e eu prossigo para o alvo. E o alvo é Cristo. Quando a gente soube da gestação da Ana, a gente fazia tudo à parte. O ultrassom era parte. Então, a gente tinha um acompanhamento razoável. Era uma gestação comum. Uma gestação comum. Não tinha nada que precisasse a fundo, sabe? E vocês não dependiam do SUS? Não dependíamos. Pagávamos o ultrassom e pagamos o plano parto. Mas era uma gestação comum. Só que a minha barriga não crescia. Não crescia. Não crescia. E a gente sempre achou estranho, mas seguiu. O médico do ultrassom até falou, sua barriga é pequena, mas o obstetra falou, não, normal. Barriga não influencia se a criança tá bem, se não tá bem, segue normal. Todos os ultrassons, ele falava, tá perfeita. Tá ótima a criança. A criança tá linda. E quando foi pra ganhar a Ana, era numa segunda-feira, dia 24 de setembro, que a gente ganhou a nossa bebê. Tava marcado pro dia 24 de setembro. E aí o médico falou, não, vamos adiantar uma semana, vamos prorrogar. Vamos deixar uma semana para ver se ela ganha mais peso. E aí eu fiquei preocupada. Eu falei, um bebê não vai ganhar tanto peso assim durante uma semana. Não vai influenciar uma semana. Mas, na verdade, a intenção dele é que ela morresse dentro da minha barriga. Por quê? Quando foi na sexta-feira, eu comecei a perder líquido amniótico. Minha barriga ficou muito dura, muito dura. Já pra neném nascer, eu comecei a sentir dores de parto. Antes disso, Bárbara, também é importante falar que teve um médico que a gente, inclusive, na época, achou ruim o que ele falou. Da barriga pequena, né? Ele falou que minha barriga era pequena e o obstetra falou que não era. Aí a gente E a gente não gostou de ouvir isso porque o outro médico falava que Falou que estava era tudo normal. normal. Então a gente saiu de lá falando, esse médico não sabe de nada, não Entendeu? entende nada. E aí a intenção era que a Ana morresse já dentro do útero. E fomos pro hospital. Eu tava com muita dor, muita dor. E naquele dia tava uma médica diferente. Ela nunca tinha feito ultrassom meu. E ela falou assim, você tá de 35 semanas, né? Falei, não. A minha filha vai nascer daqui uma semana. Eu já tô de 39, é a termo. Ela, não, é impossível. E a sua filha não pode nascer daqui uma semana. Ela já tá quase morrendo. Ela já perdeu todo o oxigênio dela aí dentro. Ela tem que nascer agora. Fiquei passada. E aí o rapaz que vendeu o plano pra gente viu o ultrassom e falou, realmente, tá tudo alterado. Aí fomos na sala do médico, o médico, não, só perdeu o líquido. Vai lá fazer a papelada e a gente faz o parto. Eles deram canseira na papelada. Passaram 2 grávidas na minha frente. A intenção dele era que a Ana morresse dentro do útero. Nossa, Bárbara, mas você não tá sendo muito imponente no que você tá falando? Você não tá falando besteira? Não, depois teve perícia. Então, nada que a gente tá falando é achismo.
da nossa parte, entendeu? Ele tinha uma intenção que a Ana não vingasse. E aí, depois dessas 2 grávidas que teve o bebê, nasceu a Ana. E eu não tive a chance nem de 2 segundos com ela. Ela nasceu e eles tiraram já. Eu não pude nem, sabe aquele cheirinho que a mãe dá no bebê? Não tive. E na sala tava o Kaique e tava minha mãe. E direto eles levaram ela pro pediatra, mas o pediatra não fica na sala de nascimento, não fica. Assim, o pediatra ele só vai para o centro cirúrgico, né? Quando ele precisa pegar um bebê para levar para UTI. Que aí já nasce o bebê, ele já fica esperando lá. Caso contrário, não. Quem faz toda a parte ali dos exames, dos testes, é o enfermeiro que faz. E o pediatra já estava lá. E mal a neném chegou para ele já falou pro Kaique, ela tem uma síndrome. Mal chegou para ele. Ela tem uma síndrome. E começou a me apontar todos os porquês, né? Ela tinha dedinho a mais na mão, nos pés. Os olhinhos dela eram afastadinhos. As orelhas mais baixas. Ela não chorou quando ela nasceu. Então ela foi direto pro tubo de respiração. Porque ela não respirava, né? E aí a minha mãe e o Kaique foram me falar. Eu tava ainda aberta. E eles foram falar, o médico falou que ela tem uma síndrome. E aí eles me deixaram junto com todas as outras mães. Eles demoraram, né? Agora só um detalhe importante para ficar mais compreensivo. Qual era a intenção do obstetra da bebê não vingar? Como o plano era particular, nós pagamos. E a síndrome qual ela nasceu, né, que a Bárbara vai contar, eles não tinham o suporte necessário naquele hospital para dar para o bebê. Então eles teriam que ressarcir o valor que nós pagamos e a gente teria que ir atrás de outro hospital para que ela pudesse nascer. Então, naquele momento, a gente enxergou que ali nós éramos somente números. Eles estavam mais preocupados com 5, 7, 10 mil reais que a gente tinha pago para eles do que com uma vida. Então, a ideia dele naquele momento era essa. Vou segurar ao máximo, a bebê morre dentro da barriga dela. A gente lauda o que quer, acabou. Entendeu? E aí a Ana... E me deixaram junto com todas as outras mães. Eu vendo as outras mães amamentando os filhinhos dela. E eu lá, sozinha, sem a minha neném. E me deu reação da anestesia. Eu fiquei muito mal e fiquei ali abandonada. Fiquei ali jogada, sabe? E eu só implorando para Deus, Deus dá minha... E a minha oração começou ali. Deus, traz a minha filha, que se o Senhor trouxer a minha filha, eu vou fazer a tua vontade pro resto da vida. A minha oração começou ali. Ali foi o primeiro contato que vocês tiveram, então, de reconhecer que só Deus poderia... Foi ali. Quando eu tava ali, com as outras mães amamentando, e eu sozinha, sem a minha filha, foi o primeiro contato. Falei, Deus, traz a minha filha, que aí eu vou fazer a sua vontade. E depois disso, eu não tive a minha filha no primeiro dia, não tive ela no segundo dia, não tive ela no dia da alta. E todas as vezes que a gente ia conversar com os pediatras da UTI, eles falavam assim pra gente, leva ela daqui, senão ela vai morrer. A gente não tem recurso para cuidar da tua filha. A minha filha nasceu com uma síndrome rara, síndrome de Patau, que afeta todos os órgãos. E ela ainda nasceu linda, porque normalmente as criancinhas que nascem com Patau nascem com o nariz no lugar das orelhas. Só com um olho no meio Só da com testa. um olhinho. E a minha filha nasceu linda. Não que as outras crianças não sejam lindas, são lindas também. Mas nasceu com os olhinhos, a boquinha, o narizinho, tudo no lugar, o que foi uma surpresa para os médicos. Ela nasceu, na verdade, com todos os membros aparentes. Né? É, com todos os membros aparentes. Agora, o coração tinha 4 buracos no coração dela. Fígado, rim, estômago, todo deformado. E aparecia em todos os ultrassons. Quando a gente levou para o médico falou, não, aqui, 4 buracos no coração da menina. Não te falaram porque não quiseram. Entendeu? Houve essa omissão. Os exames foram realizados foi da mesma rede do parto particular? Na mesma rede, alguns não. Mas a maioria foi na mesma rede. Sim. E então, não, na alta não foi, toda vez que a gente... Leva ela daqui, senão ela vai falecer. E eles induziram a gente a procurar o SUS, porque eles não queriam manter ela lá, porque custa, né? Custa. Em nenhum momento a gente falou, não vamos pagar. Mas custa, eles não querem, eles têm medo. Será que vão pagar mesmo? Tanto é que no tempo que ela estava internada, às vezes eu ia lá pra fora chorar, porque eu sempre procurei chorar longe da Bárbara, porque eu via que, apesar de ambos estarem sofrendo a mesma dor, para ela que gerou, era um pouco mais complicado. A gente costuma dizer que o pai, na verdade, ele só é pai depois que o filho nasce.
A mãe, ela já é mãe a partir do momento em que o feto começa a crescer dentro do útero. Então eu ia lá pra fora muitas das vezes chorar, pensar. E o cara toda hora me abordava e falava, mano, preciso da sua ajuda. Eu falava, como assim? Ele, então, o dono do hospital tá me pressionando, porque a dívida de vocês já tá em 17 mil, 20 mil, 25 mil, porque você paga, né? A UTI diária também. Entendeu? Então era muito complicado, cara, era muito complicado. Então eles queriam que a gente tirasse a nossa filha de lá. E eu ia levar pra onde? Pra casa? Não tinha pra onde eu levar minha filha, né? E também nenhum hospital iria pegar ela na condição que ela tava. Aí uma advogada da minha prima entrou no jogo. Foi atrás de uma liminar do juiz. Isso depois de muita briga, Isso foi 14 dias. Pra você ter uma ideia, cara, é até estranho falar isso, mas a minha família ficou revoltada. Eles foram, inclusive foi lá que a gente começou. É interessante contar, né? Não, claro. Aí quando a Ana ficou internada, a irmã dele de Minas veio pra São Paulo na hora. Os irmãos de Guarulhos, a outra que mora em São Caetano, veio todas pro hospital. E aí a gente reconheceu que tudo que a gente havia feito não valia a pena. Minha prima também. Sua prima também, que teve o problema no casamento, vieram todos e aí a gente reconheceu que é tão inútil a gente perder o elo familiar por causa de coisas tão pequenas. E aí elas me pediram perdão, eu pedi perdão para elas e foram elas que fizeram tudo. As irmãs dele e a minha prima. Tudo, mas daqui a pouco eu conto sobre isso. Então eles vieram e ficaram com a gente o tempo todo. Todos os dias a gente ia pro hospital, eles iam junto. Ficava até tarde, eles iam junto. E eu tava operada, né? Eu fiz cesárea, eu não tive repouso. A tensão tava tão grande que meu irmão, cara, se você falar com meu irmão, ele é um... Tem boca pra nada. Ele invadiu o hospital, Ele cara. invadiu o hospital. Pulou a catraca, saiu subindo. Eu falei, meu... Foi atrás de alguém. Não sei se ele queria pegar bebê e sair correndo. Se ele queria bater no médico. Foi desesperador. Foi desesperador. Desesperador, cara. Minha irmã chutando o hospital. Todo mundo tava descontrolado. Em busca de uma solução. Em busca de uma solução. Então, nós íamos todos os dias, 2 vezes no dia, pro hospital. Que era 40 quilômetros, né? Ida e volta. Então, era 80 quilômetros por dia. 80 quilômetros todos os dias. Eu operada. Cheia de ponto. Pra ver a minha filha. O hospital particular que tem... Tudo isso gera custo, né? Tudo gera custo. Tudo gera custo. E sabe quanto tempo eu podia ficar com a minha filha? 30 minutos. 30 minutos. De manhã e 30 minutos. E esses 30 minutos, era eles falando, tira ela daqui que ela vai morrer, tira ela daqui que ela vai morrer. E eu falava, vocês não têm nada pra ajudar? O médico falava, só depois que ela estiver muito ruim, aí a gente pode ajudar. E eu ficava chocada com isso, sabe? Só depois que ela fica ruim que a gente pode ajudar. E aí foram 14 dias assim, tira ela daqui que ela vai morrer, tira ela daqui que ela vai morrer. E daí vinda, ida e vinda, ida e vinda. A família do Kaique com a gente, a minha família, minha prima também, que morava em Atibaia, vindo todos os dias. Então foi muito difícil. Muito difícil esses 14 dias. E aí, com 14 dias, a advogada falou, não, eu vou atrás de uma liminar. E ela foi atrás de uma liminar, né? É que, na verdade, assim, a gente soube dessa possibilidade de transferir ela. A minha irmã, acho que na época tinha um amigo que conhecia um pessoal lá do Hospital Sabará. Isso. E aí começamos a entrar em contato com os hospitais para ver quais eram os custos de internação, de transferência, etc. Mas, era muito fora da nossa realidade. Tipo, tinha hospital que para você transferir a bebê, você já tinha que deixar um calção de 90 mil reais. A gente quase passando necessidade, não passou, porque meu pai não deixou. Não, onde a gente teria um cheque calção de 90 mil reais? Apesar que a família inteira falaram, não, se precisar a gente junta dinheiro daqui, junta dinheiro dali, junta dinheiro daqui. Não faltou esse apoio da família, sabe? Então, ela conseguiu essa liminar, e a liminar era o seguinte, ó, o HC, o Hospital das Clínicas, tem que pegar a bebê para poder cuidar da bebê, porque lá vai ter recursos. Se eles não pegarem, algum hospital de rede particular pega, que o governo vai suprir os gastos. Só que essa observação a gente só foi ver depois. A gente só foi ver essa observação depois. Depois que a gente já estava no Hospital das Clínicas. Porque o que acontece? A prima dela disponibilizou a advogada para fazer isso, para correr atrás de alguma solução para nós. Essa advogada foi até o juiz e conseguiu uma liminar para transferir a bebê de onde ela estava para o Hospital das Clínicas, que é um hospital referência e teria tudo que ela precisasse. E aí, ok, a gente já ficou maravilhado. Ele falou, que coisa boa, vai dar tudo certo, todo mundo esperançoso. E aí a gente foi lá pro Hospital das Clínicas. Né? Só que no dia que saiu a liminar, a minha filha quase morreu. No dia que saiu a liminar, ela quase morreu.
Ela teve uma Isso parada no espaço de quanto tempo? de 14 dias. Ela estava internada há 14 dias. Quando deu o 14º dia, ela teve uma parada. Ela ficou branca, da cor do celular. Eu olhava para ela, gente, é um papel. E ela não respirava. E você podia pegar ela no colo ou você Não. só vê ela? Não. Eu não, em 14 dias, eu não sentia o cheiro da minha filha. O hospital que ela tava, cara, era tanta várzea, apesar de particular, que assim, pra você ter uma ideia, no dia que ela teve uma parada, estávamos todos os pais de bebês em UTI esperando pra subir pra visita. E aí um segurança, completamente despreparado, desceu e falou assim, ó, não vai, a visita foi cancelada. Tinha pai que vinha daqui, inclusive aqui, a gente tá perto de Santa Amaro. Tinha pai que ia daqui pra lá, tinha pai de outras cidades. E assim, o segurança falou, não vai ter, a visita foi cancelada. E todo mundo já fica desesperado. Aí o cara chegou e falou pra mim assim, teve um problema com a sua filha. Um segurança. Sem nenhum Segurança. termo técnico, sem nenhum preparo profissional. Eu lembrei da frase, ele falou, parece que teve um problema com a filha de vocês. Entendeu? Ética profissional não tinha, né? Não, e a zero. gente não podia subir. Teve que esperar. Teve que esperar. A gente não sabia se ela já tinha morrido, se estava viva. Não sabia. E aí esperamos. Quando chegou, ela estava, sabe, branca, que nem um papel. E aí foi no dia que saiu a liminar. Fomos de madrugada para o Hospital das Clínicas. Chegamos no Hospital das Clínicas. Sabe quantas liminar dessa tem em cima da mesa? Milhares. A gente não vai pegar tua filha. Falei, pronto, minha filha vai morrer hoje. Vai morrer hoje e eu não pude nem sentir o cheiro dela. Ou seja, a nossa luz no fim do túnel tinha sido apagada naquele Toda a momento. esperança que vocês estavam alimentando. Aí o rapaz falou, não, mas vocês sabem que vocês podem levar ela em qualquer hospital, né? Aí a gente, é? Aí a minha cunhada, que tinha esse amigo nesse hospital, em Higienópolis, mandou uma mensagem, falou, vocês aceitam essa liminar? Ele falou, aceita, pode ir lá. De madrugada, fomos. E aí a gente chamou uma viatura no Hospital das Clínicas, porque eles não queriam aceitar. E aí a viatura falou, vocês querem então ir para esse hospital particular? Então vamos, a gente leva vocês. A gente falou para a viatura, não precisa. Nós vamos, a gente joga aqui no Waze e vai. É perto. A gente estava no Hospital das Clínicas e ia até Higienópolis, perto. No caminho, uma blitz. E nós estávamos no carro da minha mãe. Com o documento atrasado. Com o documento atrasado. Seria cômico se não fosse trágico, né? Com o documento atrasado. Uma blitz, o policial. Não, o carro vai ficar, o documento tá atrasado. Aí eu implorei pra ele. Eu falei, não faz isso. É o único veículo que a gente tem. Eu preciso ver a minha filha que tá morrendo. Ele falou, não quero saber. Eu vou levar o teu carro. E levou. A gente ficou a pé. Aí veio o irmão do Kaique e a minha prima socorrer a gente. Porque a gente ficou literalmente a pé. E a filha de vocês? Tava lá no hospital em São Mateus, esperando ver o que acontecia. Pra onde ela iria. E tipo assim, nós estávamos num comboio, né? Tipo, o meu irmão e a prima dela já estavam com a gente. Só que nós éramos o último carro, eles passaram. E a gente ficou. Entendeu? A gente ficou. Aí eles voltaram, pegaram a gente, fomos pro hospital. Nisso, a minha mãe já abriu mão do carro. Falou, não, já sei que não vai voltar. Abriu mão do carro. Chegamos no hospital. Mas eu já falei pra ela que em Deus breve, vai honrar na que em terra. breve eu vou dar uma X1 pra ela. se Amém, Deus quiser. vai honrar na terra. E aí, chegamos no hospital. A que administra, que recebe crianças, enfim, falou, não, nós vamos trazer a sua filha. Isso de madrugada. A assistente social do hospital Higienópolis ligou para assistente social do hospital em São Mateus, onde estava a nossa filha. Falou, ó, a gente vai buscar a neném. Aí a assistente social de São Mateus falou, não, eles têm uma dívida aqui. Aí a mulher falou, eu não quero saber da dívida. Nós vamos buscar a criança agora. E se vocês não facilitarem, a gente vai com a polícia. Aí minha prima fez todos os trâmites, alugou a ambulância foi e pegou a nossa filha. E quando ela chegou, foi a primeira vez que eu pude ter um contato com ela. Foi a primeira vez que eu consegui ver ela fora da incubadora. Porque eles colocaram ela num bercinho. Porque o hospital para onde ela foi é de primeira, é um hospital de judeu. Hospital de primeira. Coisa linda, sabe? É um hospital onde a UTI não é compartilhada. É UTI por quarto. Então, tinha uma suíte só para ela. Eu pude ficar internada com ela. Eu fiquei internada com ela durante o tempo. Só você podia entrar? Eu e o Kaique, ele podia ficar o dia todo comigo e eu podia dormir. Então, era o dia todo eu e ele e eu dormia com ela. Então, quando ela chegou, ela ficou num bercinho. Eu pude tocar, eu tocava na mãozinha, eu tocava no pezinho, eu pude colocar todos os milhares de laço que ela tinha. E
Coloquei os sapatinhos, enfim. Foi muito lindo. E foi tão maravilhoso poder sentir o cheiro dela. Eu não esqueço o cheiro dela. O cheiro dela ainda tá presente na minha memória, sabe? Então, foi um tempo que Deus preparou. Deus é Deus de detalhe, né? E aquele hospital era um hospital tão rico que a cabeleireira na suíte cuidar dos cabelos das mulheres que estavam lá com seus filhos. Você chamava aí a manicure. Sabe, a comida era de primeira, mas como a gente estava ali dependendo de uma ajuda do governo, eu não tinha isso. Mas eu fui tão bem tratada quanto todos aqueles que tinham a mesma... Como se eu tivesse a mesma aquisição financeira que eles. Nunca me olharam torto, nem algo do tipo. Os médicos me tratavam tão bem. Tiveram um cuidado tão lindo comigo, porque eu estava recém-operada. Então eles tiveram cuidado comigo, tiveram cuidado com a minha filha, né? Mas eu não comia no hospital. Não comia, não sabia até que ponto que era coberto pelo governo. Eu falei, e se eu sair daqui e eu tiver que pagar todas as refeições? Não tem condição. Uma refeição no hospital daquele, um cafezinho assim, ó, era já um absurdo. Quem dirá uma refeição? Então a gente não tinha. E a gente estava quebrado, sem dinheiro. Porque a gente ia visitar a nossa filha em São Mateus com a ajuda das irmãs dele e da minha prima. A gente não tinha dinheiro para ir visitar a minha prima. Era tudo ajuda. E no hospital de Higienópolis, onde ela ficou, onde eu pude ficar com ela, eu também não tinha dinheiro para comer, porque ali era muito caro. A comida do hospital era muito caro. O que era mais barato ali era um McDonald's. Então eu fiquei à base de McDonald's e quando alguém ia visitar, levava comida para mim. Entendeu? Então, além da dificuldade de ver a minha filha ali, além da dificuldade de não ter um lugar bom para dormir, era uma poltrona, eu estava operada, a gente não podia escolher o que ia comer. A minha mãe levava, a mãe dele levava, ou então no máximo era o McDonald's. Foi tudo tão difícil, e aí ela ficou 7 dias nesse hospital, né? Quando eu ia completar, no sexto dia, no quinto dia, eles falaram assim, Bárbara, ela tem a síndrome de Patton, mas ela tá evoluindo. A gente vai fazer o quê? A gente vai tentar tirar o tubo, tá? Mas antes de tirar o tubo, eu vou te dar a oportunidade de segurar a tua filha. Até então você só via? Só via, só tocava na mãozinha e no pé. Ainda que ela tava fora da incubadora, mas a gente não podia pegar. Não podia pegar Não no colo. podia, Então você ficou 14 dias? Quanto tempo? Não, no quinto, que ela tava lá no quinto, eu Uns fiquei... 20 dias. Foram 17 dias sem poder pegar lá no colo. 17 dias sem poder pegar lá no colo. Então, quando eu tive a oportunidade de pegar lá no colo, nossa, foi um momento tão especial. Eu lembro até hoje de quanto ela era quentinha, de quanto ela era cheirosa, sabe? Do quanto foi encantador poder pegar ela 10 minutos no colo. E o Kaique nem teve esse privilégio, sabe? E aí eu peguei ela no colo e eu falei, meu Deus. E a minha oração sempre era, Senhor, tira minha filha daqui. Eu quero ensinar a minha filha, eu quero poder colocar nela o que eu penso. Tira ela daqui, que se o Senhor tirar ela daqui, eu vou fazer a tua vontade. E nada, sem nenhuma perspectiva dela sair dali. E aí, no quinto dia, a médica falou assim pra mim, no quinto dia que ela tava nesse hospital, quanto tempo de vida? Pra 3, 20? 19. 17. Não, saiu com 14 mais 5, 19. Não sei fazer conta, eu acho, não sei. Aí, o que aconteceu? A médica falou assim, a gente vai tirar o tubo dela. Aí você vai conseguir cuidar um pouco melhor dela. E nessa tentativa, nem deu tempo deles tirarem o tubo, porque quando foi no 6º dia, ela teve uma infecção, a enterocolite necrosante, que é o quê? Abriu partezinha do estômago dela. E aí, todas as fezes andou pelo corpinho dela. Porque o coração não bombeava pro estômago. Então, o estômago não deu conta. E abriu. E aí, saía fezes pela boquinha, judiação. E eu vi tudo aquilo. Eu via tudo aquilo. Eu vi a minha filha tomar anestesia geral. Eu vi a minha filha fazer uma tomografia e na tomografia ela ficou 10 segundos sem o tubo e eu fiquei orgulhosa. Eu estava assistindo uma série e eu vi na série que é assim, um pai, você reconhece um pai quando ele sente orgulho pelas pequenas coisas de um filho. E eu fiquei tão orgulhosa por aqueles 10 segundos que ela ficou sem o tubo.
Eu fiquei tão feliz. O que são 10 segundos? E pra mim foi uns 10 segundos que trouxe orgulho da minha filha pra mim, sabe? E aí, no 6º dia, houve essa complicação. A médica falou, é uma complicação terrível. Chama o seu marido. Isso era de noite. Chamei, o Kaique veio. Rapidinho chegou. E aí a médica falou, fiquem junto, a gente vai fazer todo o possível, não tem condição. Uma cirurgia talvez resolveria, mas ela não tem condição nenhuma de aguentar uma cirurgia. Ela tem 4 buracos no coração, sem chance. Não dá. E aí, passamos aquela noite e implorávamos, Deus, não leva a nossa filha, que aí a gente vai fazer a tua vontade. Implorávamos. E aí o Kaique, era 5 horas da manhã, do 7º dia que ela estava lá, 5 horas da manhã ele foi embora. E eu falei, não vai. Porque eu não tô confiante. Aí ele precisava e ele foi. E aí eu dormi quando ele saiu. Foi a primeira vez que eu dormi. Durante os 20 dias eu não dormi. Mas durante esses 7 dias que eu fiquei com ela, eu não dormia de verdade. Nem pregava o olho. E eu não dormia e eu dormi. Foi tão estranho, porque ela estava quase morrendo e eu dormi. E aí, quando foi 9h50, a médica dela me acordou. Falou, mãezinha, a gente já fez de tudo, não tem mais jeito. A gente vai torcer para esses antibióticos funcionar, mas ela teve uma parada, você nem viu. Ela teve uma parada, eu estava dormindo do lado. E aí, eu acordei, e aí a minha oração mudou. Não, eu ainda falei, Deus, cura minha filha, que eu vou fazer a tua vontade. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você vai fazer o que eu quero, só se eu fizer o que você quer? Aí na mesma hora eu falei, eu tô barganhando com Deus. Não é assim que funciona. A gente não pode barganhar com Deus. Na Bíblia não está escrito, eu faço o que você quer e depois você me segue. Não está escrito isso na Bíblia, muito pelo contrário. Quer mesmo me seguir? Então deixa aí. Tudo que é seu, pega a sua cruz, aí sim. E aí, na mesma hora, eu falei, não, Espírito Santo, faz conforme a tua vontade e eu vou viver a minha vida para ti. Nesse meio período, ela tinha me ligado. Isso. Ela me ligou e falou, Kaique, vem pra cá que... A bebê tá falecendo. Isso. Nesse período, eu mandei mensagem pra ele e pra minha mãe, né? Eu tava na casa da minha mãe no dia, os pais dela passaram lá, me pegaram, a gente veio voando. A gente foi voando pro hospital. Um caminho que a gente fazia em 50 minutos, a gente fez em 17, 20. E aí, era 9h58, eu terminei essa oração. Falei, pai, faz a sua vontade. Quando foi 10 horas da manhã, ela faleceu. Eu acabei de falar, pai, faz a sua vontade, deu 2 minutos. Ela faleceu, só que esses 2 minutos foram os 2 minutos mais longos da minha vida. Porque quando eu falei, pai, faz a sua vontade, a médica falou, senta que eu vou te dar ela no colo. E aí, nesses 2 minutos, ela morreu no meu colo. Então, a segunda vez que eu peguei a minha filha no colo, ela faleceu no meu braço. E não me pergunte como, mas eu olhava para ela e falava assim, Jesus, eu entendi. Obrigada pelo tempo que eu tive com a minha filha. Hoje é dia 4, né? Se a gente tivesse há 3 anos atrás, ela estaria completando metade da vida dela. E eu olhava para ela e falava assim, Jesus, ainda assim eu agradeço, porque eu entendi, o Senhor fez a sua vontade. Eu acabei de falar, Deus, faz a sua vontade. A médica falou, senta. A gente vai encostar ela em você para ver se ela reage. E aí eu senti o corpinho dela ficando mole. Eu senti o coraçãozinho dela parando de bater. E aí, quando ela faleceu, o Kaique chegou dentro da sala. E aí, ele, minha mãe, nossa, a gente ficou acabado. A gente não tinha o que falar. E a única vez que o Kaique pôde pegar ela no colo, ela já estava... Ela não tinha mais vida. Então, ele só pegou ela no colo quando ela já não tinha mais vida. E aí, foi todo aquele processo. Eu falei, Kaique, eu não quero enterro, não quero velório. Não dava. Ela tinha morrido muito cedo. Então tinha que fazer, porque ela iria ser liberada 4 horas, não enterra depois desse horário. Vai a gente pro enterro, e aí rola o enterro a noite toda. E aí, durante isso, foi o meu amigo pra lá. Ai, o Igor, maravilhoso. Que gratidão que eu tenho pela vida dele. E no enterro, as irmãs do Kaique que custearam tudo.
Você tem noção que as irmãs dele não precisavam fazer nada por mim, porque a gente tinha brigado, a gente não se falava há 1 ano, e elas que custearam o caixão da minha filha? Não tem como eu não ser grata pela vida delas. Eu sou muito grata pela vida delas. Hoje a gente vive em paz, mas eu sou muito grata. Elas não tinham obrigação nenhuma. E elas custearam o caixão da minha filha. E aí, então, teve o enterro da Ana. Meu amigo me deu muito apoio, mas quando eu chegava em casa, eu falava assim pro Kaique, vamos lá só um pouquinho. Só para eu pegar ela um pouquinho, depois a gente devolve ela. Olha o nível de loucura que eu já estava. Eu queria ir no cemitério pegar minha filha no colo. Olha a nossa mente, o que projeta. Eu falava para ele, Kaique, eu quero pegar ela só um pouquinho, depois a gente devolve ela. E aí ele tinha que chorar escondido de mim. Né? E terminar tudo isso é engraçado, né? No começo da sua fala você falou que nós somos uma referência para você. E a gente denota que para a gente se tornar uma referência, a gente precisa passar por determinadas coisas, né? Foi uma morte que, no fim das contas, ainda que sofrida, e a gente sente isso até hoje, apesar da gente ter o Samuquinha hoje, que, nossa, nosso filhão levado, cheio de alegria, a gente vê que é muito difícil. E eu faço uma analogia que não chega nem perto, né? Mas a palavra vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. O professor Davi, uma vez ele contando com o pastor, disse que se a perfeita vontade de Deus para Jesus, que era Deus, foi a morte, foi a cruz, foi a morte, quem dirá para nós? Porque o sacrifício gerou vida. Então, eu enxergo que naquele momento foi necessário a gente passar para que a gente pudesse passar a viver com Cristo. E hoje a gente tem orgulho de falar que a gente está caminhando na presença, que a gente está no caminho. Não é sobre não beber, não é sobre não usar drogas, não é sobre não fazer aquilo que desagrada a Deus. É sobre ser livre em Cristo. As pessoas olham hoje e falam assim, Kaique, encontrar o propósito. Exato. As pessoas olham hoje e falam, mas sua vida agora é chata, você não bebe mais, você não fuma mais, você não faz mais nada. E tem um coach, o Paulo Vieira, que eu gosto muito dele, que esses dias eu vi um vídeo dele que ele fala assim, cara, eu tenho a liberdade de beber, eu tenho a liberdade de fumar, eu tenho a liberdade de fazer o que eu não quiser. Só que eu escolho não fazer. Não convém. Isso é ser livre, você poder escolher aquilo que você quer. As pessoas hoje, elas vivem de uma forma onde elas têm a necessidade de algumas coisas que as destroem para que elas possam estar felizes. E hoje, a felicidade que eu sempre procurei, eu tenho, que é em Cristo, que é no alvo. E é onde eu desejo prosseguir até os últimos dias da minha vida. Em meio a todo esse testemunho emocionante que é de vocês, eu me lembro de quando vocês chegaram na igreja, e aí eu não tenho... não lembro se eu cheguei em vocês, mas eu lembro que logo depois que vocês passaram aí com mais frequência, você falou, foi no congresso de jovens, que vocês se firmaram, começaram em um culto antes, aí falaram, vamos no congresso da mocidade. E aí as pessoas não tinham nem dimensão de quem vocês eram, do que vocês estavam passando. E aí vocês sempre foram receptivos, alegres, e aí o maior entendimento que eu tenho, a reflexão que eu tenho disso tudo é que a gente nunca sabe a dor do próximo, né? A gente sempre está diante de uma pessoa. O porquê eu fiz questão também de trazer vocês era isso. A gente não tem dimensão da dor da pessoa que está ao nosso lado, né? Às vezes a gente passa por alguns processos, eu também passei por alguns processos, e quando eu olho assim para a vida de vocês, eu falo, cara, eles perderam a filha, eles tinham tudo para ter se afastado de vez, ter se revoltado com Deus, e aí o Espírito Santo consolou, porque só o Espírito Santo para consolar um pai e uma mãe que perde uma filha, é só o Espírito Santo para preencher o vazio que um filho pode causar em quem é pai. Eu não tenho filhos, mas eu sei que essa dor é muito grande. É natural que os filhos percam os pais, não os pais percam os filhos. Mas, gente, vocês são incríveis. Eu não tenho muito o que falar de vocês, porque eu sou fã de vocês, eu admiro vocês. Porque tudo que vocês enfrentam, eu acho que o nosso tempo se foi, mas tudo que vocês enfrentaram, tudo que vocês passaram. Hoje o Samuca tá aí, trazendo uma alegria pra gente. O Samuca tá com quantos anos mesmo? O Samuca, ele tá com 1,7. 1,7.
1 e 7. 7 anos. Ver vocês cooperando com o Senhor. Um ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Vocês cooperando com o Senhor em fazer a perfeita vontade dele na terra, independente das dores, independente dos traumas. Foi desafiador, não deve ter sido fácil, porque vocês tinham um ao outro, mas ainda na sua individualidade vocês precisavam de um apoio que só Cristo pode dar. Tem alicerces que só ele vai saber. Ainda que vocês compartilhem um com outras dores, é o que você falou, eu chorava sozinho. Mas só o Espírito Santo para consolar, para ter dado forças, para vocês ter continuado progredido. Eu digo, se envolver nas coisas de Deus, se envolver na esperança de que Deus continua sendo bom, que Ele continua sendo fiel, que Ele ainda tem um plano perfeito. Então é isso. Então, só mais uma coisa antes da Bárbara falar para a gente encerrar. O que eu acho hoje completamente desnecessário é falar aquilo que eu vivo e aquilo que eu faço. Porque eu acho que, além das minhas palavras, quem tem que se sobressair é a minha conduta. Então, é necessário a gente falar o que a gente viveu para que as pessoas olhem a forma como a gente vive hoje e tenham como exemplo que é possível superar. Que é possível você sair de uma prisão e ter a liberdade que Cristo te proporciona, né? Então, a minha filosofia de vida hoje, no meio do cristianismo, na caminhada e na extensão da jornada cristã, é o quê? É trabalhar na mesma intensidade ou até mais que eu trabalhava antes quando eu estava no mundo, servindo ao inimigo. Então, assim, cara, tem um filósofo, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, que nós temos que fazer o melhor com as condições que temos, até que tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, quando eu estava do outro lado, eu fazia o meu melhor. E hoje que eu estou do lado de Cristo, eu me vejo numa condição melhor de fazer melhor ainda. Então, esse é o meu projeto, minha filosofia de vida. Eu espero que tenha edificado, ainda que nós não tenhamos falado muito do que a gente vive hoje. Eu acho que a gente falar daquilo que a gente passou para chegar aonde nós estamos hoje, que graças a Deus, em todas as áreas, seja ela espiritual, financeira, interpessoal, a gente está, graças a Deus, voando, está muito bem. Eu acho que foi necessário falar o que a gente viveu para que as pessoas passem a olhar. Para a gente não seja necessário pregarmos com palavras, sim com a nossa vida. Amém. Nenhuma decepção, nenhuma falta financeira, nenhuma perda de um ente especial, nenhuma frustração pode ser capaz de limitar o amor de Deus sobre a nossa vida. Tudo bem. Se vai perder, não tem problema. O que a gente não pode perder é a presença do Espírito Santo. E a gente tá aqui de pé, não é porque a gente é legal, não é porque a gente é referência para alguém. Nós só temos a nossa sanidade mental preservada, a nossa vida espiritual, porque Deus olhou para nós com misericórdia e falou, esses aí eu vou deixar de pé. Então não é nada por mérito nosso. É tudo por graça e misericórdia, nenhum merecimento. Se hoje a gente consegue ter alegria, porque às vezes as pessoas podem até olhar para mim, nossa, ela sorri tanto e eu dou muita risada, eu brinco muito, vocês me conhecem, eu brinco muito. E eu não vou deixar de brincar, eu não vou deixar de dar risada, porque é o que Paulo falou, eu não vou me vitimizar pelo que passou. Eu vou prosseguir para o alvo, e o meu alvo é Cristo. A saudade da minha filha, ela vai existir até que venha a eternidade. Eu não amo menos a minha filha, eu não sou insensível, eu amo a minha filha, eu sinto saudade dela até que a eternidade chegue. Mas isso não diminui o amor de Deus sobre a minha vida ou sobre a vida da minha família. Então nada, o que Paulo falou que nada é capaz de afastar o amor de Deus sobre nós é sobre isso. Talvez a gente pode perder ou se frustrar com alguém, mas o amor de Deus não acaba. Amém, amém. Louvado seja Deus por isso, amém? A gente vai encerrar. Quero agradecer meus parceiros. Quero agradecer a Duda Nani, as Óticas Eloar, a voz e conteúdo que tem me ajudado bastante nesse projeto. Que Deus abençoe vocês. E você aí que está do outro lado nos assistindo, que compartilhou desse testemunho, vai compartilhar de tantas outras outros testemunhos, saiba de uma coisa. O Senhor, ele é bom independente do que aconteça, né? Hoje a gente teve um testemunho compartilhado pela Bárbara, pelo Kaique. A gente sabe que é muito pouco de tudo que vocês enfrentaram, mas eu tenho certeza que você aí do outro lado, eu quero profetizar sobre a tua vida, independente das percas que você esteja passando, independente do período que você esteja vivendo.
Atrai a presença do Espírito Santo de Deus para o seu lar, para sua casa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele continua sendo consolador, ele continua habitando, independente da área que você acha que é impossível ele habitar. Ele continua indo lá, ele opera sinais e maravilhas, ele é o antídoto que a nossa dor precisa, que as nossas feridas precisam. Então é isso, pessoal. A Um Só Reino está encerrando. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pela vida dos meus amigos, da minha irmã, da minha esposa. Em nome de Jesus, dia 12 de fevereiro eu vou profetizar. Então, amém, igreja. Obrigado por vocês, pela parceria, vosso conteúdo. Duda Nani, Óticas Eloar, sou muito grato a Deus. Gente, não tenho nem palavras, viu? Jesus é bom. Tudo, Nós viu? que agradecemos. E é isso aí, pessoal. Compartilha com todos os seus amigos. Vai ficar salva no YouTube do A Um Só Reino. Então, se inscreve lá no canal que vai estar postado em breve, tá bom? Deus abençoe vocês e até mais. Amigos, obrigado, viu?